Saudação de paz para todos. Nós estamos começando hoje este programa que estaremos abençoando sua vida semanalmente, ou mais de uma vez por semana. Estaremos gravando cultos, mas estaremos sempre trazendo uma palavra para tocar ao seu coração. Desejo que Deus te abençoe ricamente, que você seja muito abençoado com a sua família e que Deus te abençoe. Estaremos sempre trazendo uma palavra de edificação. Hoje eu quero trazer uma palavra profética. O profeta Isaías, falando no capítulo 62, versículo 6, a última parte do versículo diz assim: não haja silêncio em vós. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Esta semana o país está numa revolução. Neste domingo passado, dizendo os organizadores, tinha 6.500.000 pessoas nas ruas do Brasil. Dizendo a Polícia Militar, tinha 3.600.000, não sabe exatamente quanto, mas era muita gente. O país está em alvoroço. A igreja não pode estar calada. A mensagem de Deus para nós é: não haja silêncio em vós. A igreja no Brasil hoje é 30% da população brasileira. Mais de 50 milhões de brasileiros são cristãos evangélicos. Se congregam numa igreja, pregam numa igreja, evangelizam ou coisas semelhantes. O que me preocupa muito é dizer a você o seguinte, que nós não influenciamos a nação o quanto somos. Nós não influenciamos o país. Nós não estamos cumprindo nosso papel de igreja. Eu realmente, quando começaram aquelas manifestações, de 2013 para cá, eu fiquei triste em ver as pessoas espontaneamente se comunicando através do seu WhatsApp, do seu Facebook, e se reunindo 10, 20, 50 mil pessoas numa praça. E nós, servos de Deus, ficamos dentro das igrejas e não estamos indo para as ruas. Nosso grito não está aparecendo. Onde está o grito profético da igreja? Nessa primeira palavra que eu quero passar para você, eu quero chamar a sua atenção para o grito profético da igreja do Senhor Jesus. Você olhando o texto de Atos capítulo 17, você vê a inquietação. Se não haver silêncio, em primeiro lugar, é a nossa inquietação com o pecado que destrói a humanidade. A gente não pode estar quieto enquanto as almas estão indo para o inferno. Você vê que a questão política, econômica, financeira do Brasil agora inquietou a população brasileira. Nós precisamos nos inquietar diante de tantas coisas terríveis que estão acontecendo agora. Você vai ouvir pessoas defendendo o aborto abertamente e nós estamos calados. Você vai ver gente defendendo a legalização das drogas e nós estamos calados. Você vai ver gente defendendo a destruição do casamento tradicional e nós ficamos calados. Você vê gente espalhando o pecado pelo país, o governo está distribuindo cartilhas para as nossas crianças de 2, 3 anos aprenderem a fazer sexo e nós ficamos calados. Então, eu digo a você que eu estou, como pastor, como servo de Deus, estou triste. E eu quero reagir juntamente com você. O apóstolo diz: não haja silêncio em vós. E foi exatamente isso, quando o pecado campeou o povo de Israel, Deus levantou profetas que o profeta Jeremias arriscou sua vida várias vezes. Porque quando nós falamos não haja silêncio, primeiro você precisa ter inquietação com o que está acontecendo na face da terra, com o que está acontecendo no nosso país. A corrupção, o pecado, esse próprio governo que hoje está sendo vítima de toda essa... É um governo que vem defendendo a destruição da família por portarias, por leis, coisas terríveis acontecendo no nosso país, e a igreja permanece deitada eternamente em berço esplêndido. Nós conseguimos templos, conseguimos ter propriedades, as igrejas se estabeleceram, cresceram, mas não foi para isso que Deus fez a igreja. Jesus criou sua igreja para ser profeta, para profetizar para a geração. Cada geração teve os seus profetas, e nós somos os profetas dessa geração.
Então, para isso é preciso que nós nos inquietemos. Segundo, é preciso ter coragem. É o caso do profeta Jeremias. Jeremias teve coragem. Veja a situação de Elias, um homem simples, que que era o tisbita, da região de Gileade, e vai invade o palácio do rei e profetiza que não ia chover por causa do pecado que se estabeleceu na nação. E isso é muito sério. Um profeta tem que ser assim, não tem que ter medo. Então, nós precisamos de jovens, senhores, senhoras, pastores que tenham coragem de romper com todas as suas burocracias, suas estruturas, ir para as ruas e anunciar que tem solução para esse país. A solução não passa pelo impeachment, pode ter tudo, mas o país continuará. Uma geração passa a corrupção para a geração seguinte. Não é agora que esse país está tendo esse problema. O problema da corrupção já é um problema sistêmico no país, porque o pecado se estabeleceu e nós nos calamos. E algumas estruturas evangélicas ainda participam do sistema corrupto que está aí. Então, nós precisamos tomar coragem para ser quem somos. Não é tomar coragem para ser alguma coisa, é só tomar coragem para ser quem somos. Nós somos a voz profética do Senhor. O que foi que João Batista disse? Eu sou a voz que clama no deserto. E nós precisamos ser a voz de Deus para a nossa geração. Se nós não conseguimos ser isso, então nós não estamos sendo a igreja que o Senhor Jesus criou. Precisamos ter coragem para enfrentar as hostes infernais que estão destruindo a família brasileira, destruindo a nação, destruindo a história das famílias, das pessoas, destruindo toda a estrutura política, econômica e financeira do país e destruindo as pessoas espiritualmente, levando para o inferno. Porque às vezes nós falamos de coisas materiais e nos esquecemos que é toda uma estrutura demoníaca para que as pessoas parem no inferno. E nós não podemos nos conformar em estar só nos nossos templos, cantando, louvando, que maravilha, ouvindo a pregação. Tudo isso é maravilhoso. Mas é preciso que jovens, adolescentes, senhores, senhoras, pastores, todos nós nos tornemos profetas para esta geração, para confrontar, que a coragem nos leva à confrontação. Precisamos confrontar com os pecados, dentro da própria igreja e fora dela. Confrontar com os pecados da nação. Confrontar com os pecados da nação. Essa é uma coisa interessante demais. A nação pecou. A nação está pecando. E nós somos os profetas. Deus tem cada nação, Deus tem o seu povo. Por que igrejas desapareceram, como a igreja americana quase desaparece na história? Porque a igreja perdeu o seu viés profético. Perdeu o seu viés evangelístico, de levar a palavra para fora. Quando eu era jovem, eu li um livro, Conquistando a Alma, lá fora onde os pecadores estão, que eu chorei dias, muitos dias chorando, lendo aquele livro. Mostrando nossa responsabilidade. E não é nossa escolha. Quero lembrar isso a você, não é nossa escolha. É nossa responsabilidade. Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. E ele disse também em Hebreus, ou em Romanos 1,14 assim, sou devedor. Nós recebemos tantas coisas do Senhor e somos devedores a esta nação, a este mundo, nós somos devedores. O que Deus fez por nós, a graça dele derramada nos nossos corações, nos fez devedores para a nossa geração. E eu quero que você, ao ver esta palavra, você comece a se movimentar. Comece a tomar coragem de falar para o seu colega, de falar para as pessoas, de falar que tem solução para este país, que tem solução para essa nação, tem solução para este povo, tem solução para o futuro desse país e para o futuro da igreja do Senhor neste país. Então é preciso ter coragem para ser quem você é. Você é crente? Tenha coragem de ser crente. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, tem muita gente hoje que está como uma luz debaixo da mesa. Não está brilhando.
Muita gente não está com o brilho de Cristo visível. Não está com coragem de ser quem você é. Coragem de dizer não ao pecado e ser profeta, mesmo que seja criticado, menosprezado, como foi os profetas do Velho Testamento. Mas não tem que ter medo do que possa acontecer com você, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, esta nação precisa de ter uma igreja mais viva, mais presente, mais autêntica, mais corajosa, mais determinada, que vá para a rua, que pregue, que anuncie, que não tenha medo de nada. Repreenda o espírito de medo e mostre a sua cara de cristão. O povo foi para a rua mostrar a sua cara na televisão para atacar o governo, atacar a corrupção. Teve coragem. E nós? Será que aos domingos à tarde vamos ficar assistindo televisão? Ou vamos sair pelas ruas para dizer que Jesus é o Senhor desta cidade, desta nação? Então nós precisamos ter coragem para confrontar. Nós precisamos ter iniciativa. Preciso que alguém comece. Um avivamento começa por alguém, mesmo que seja uma pessoa, 2, 10, 50, 1 mil, 100 mil. Nós somos mais de 50 milhões de crentes no Brasil. Mas nossa presença nas coisas grandiosas e nos grandes temas do país, parece que nós somos muito poucos. Porque não se ouve a nossa voz. É interessante que nossa voz possa ser ouvida de forma que mude a realidade do país, em respeito a uma igreja viva e poderosa que não se cala e não teme o que possa lhe fazer o homem. É preciso que cada um tome a iniciativa de fazer a sua parte. De repente todos nós nos unimos, deixamos nossas diferenças de lado e nos unimos para salvar esta nação. O que é que o Senhor Deus falou para o povo? Diz, se faltar chuva, se houver crise no meu povo, no meio do meu povo, em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, que é muito importante que a gente se converta, nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta nossa terra, o Brasil, precisa ser sarado, precisa ser curado. Esse país precisa ser curado. E o Senhor diz assim, se meu povo, ele não está falando do presidente se converter, não está falando seria muito bom, se os governantes se convertessem, mas Deus não está falando disso. Se o meu povo, a responsabilidade que o Senhor tem e que dá não é a um governante deste país, é o seu povo. Se o meu povo orar, buscar minha face, clamar, se arrepender dos seus maus pecados, então eu ouvirei dos céus. Perdoa o pecado do meu povo e da nação. Porque é preciso que Deus perdoe o nosso pecado do nosso silêncio. Na nossa indiferença aos temas mais prementes desta nação, da nação que nós vivemos, da cidade que nós moramos. Precisamos amar essa nação, amar a cidade que nós vivemos, amar os pecadores, amar nossos inimigos, amar os governantes desse país e orar por eles. Se eles têm que sair, Deus vai tirar. Mas nós precisamos orar por essa nação como nunca oramos antes. Que nós podemos estar à beira de grandes abismos em relação a tudo que está acontecendo no país. Então é necessário que o povo de Deus ore. E de repente, o Senhor diz assim, eu vou sarar a vossa terra. Vou perdoar os pecados da nação, os pecados do meu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. De repente, o povo de Deus entra num clamor tremendo e maravilhoso por este país. E os milagres de Deus começam a acontecer. Porque é necessário que nós entendamos que essa crise já pode ser uma intervenção de Deus sobre a nação. Os governos que estão no país estavam preparando para destruir a igreja evangélica no país, com leis, destruir as famílias evangélicas no país. E Deus permitiu que a crise viesse para que ninguém entenda ser dono do país.
Os donos da nação não existem. Deus é o Senhor do céu e da terra. E o Senhor desta terra, o Senhor desta nação, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, é o Senhor Jesus. É preciso que cada um de nós entendamos o nosso papel, o papel profético da igreja. É isso que eu quero falar, em último lugar, o discernimento do meu papel profético na cidade de Salvador, nesse estado da Bahia, no Brasil e no mundo. Discernimento do meu papel, não de ser um pastor profissional, mas ser um profeta, um homem de Deus que vai promover mudanças na nação, mudança nas pessoas. E eu quero convidar você a discernir, a Bíblia diz que é discernindo o tempo. É hora de discernimento espiritual, para entender que não é por acaso que as coisas estão acontecendo, porque as coisas tinham de acontecer. Nós precisamos buscar o Senhor para entender o tempo, o momento, e a hora é essa da igreja se manifestar, da igreja se impor como voz profética de Deus para um tempo, para uma geração, para uma época, e a época é esta. Então, convoco você a orar pela nação brasileira, orar pelos crentes, para que os crentes se tornem realmente crentes, para que os crentes mostrem a sua cara de cristão, sua cara de homem e mulher de Deus, não a cara da vaidade, por isso, por aquilo que as pessoas pensam que sua igreja é maior, é mais importante, por isso, não. Nós somos pó e cinza, que o Senhor levantou para ser profeta. Nós não somos nada, mas o Senhor é o que o salmista diz no Salmo 8, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas um pouco menor do que os anjos o fizestes. Deus, por sua infinita misericórdia, nos fez um pouco menor do que os anjos. Então, por que está assustado, com medo? Ninguém tem medo do que vai acontecer, nem medo da crise. Crente não vive pelo medo, vive pela fé. Nós não estamos com medo da crise, nem com medo do que possa acontecer com o país. Nós estamos, sim, precisando intervir na realidade da nossa cidade, do nosso país. Não ficar de fora, como nós não podemos ser espectadores da tragédia. Nós temos que ser interventores na tragédia. Temos que ficar olhando o que vai acontecer com a igreja, com o país. Isso não é importante. O importante é o que eu vou fazer, qual o meu papel, qual a minha intervenção, qual a minha influência no meio que eu estou vivendo, no país que eu vivo, na cidade que eu vivo, na rua que eu moro, com a minha influência em relação à minha família, com a minha influência com aqueles outros que não estão sentindo nada distante na igreja. Então é preciso que você seja despertado para influenciar pessoas. Influenciar pessoas para aceitar Jesus. Influenciar pessoas para uma lida de eu preciso ser profeta nesse tempo. Eu não posso ficar indiferente, dizer isso não é comigo, isso é lá com o governo, isso é lá com o povo que for para a rua. Não, eu preciso pensar, eu tenho uma responsabilidade com a minha nação de orar, de repreender os demônios, de vencer as opressões, de ir para a rua, de enfrentar o que tiver que enfrentar, de ser contra o pecado, contra as banalizações das coisas espirituais. Eu preciso me levantar contra o aborto, contra as drogas, contra a destruição do lar, do casamento, contra o pecado, contra o diabo, contra as trevas, contra a destruição dessa nação. Eu não posso ficar calado, não posso ficar em silêncio. Eu preciso ser profeta, você e eu. Nós precisamos levantar nossa cabeça, levantar nossas mãos para o céu, orar e levantar nossa cabeça com fé, confiando que tudo é possível que crê. Não haja silêncio em vós. Guarde essa palavra. Não fique em silêncio, parado, dizendo isso não é comigo, é conosco. Tudo o que acontece à nossa volta temos a ver. Nós não podemos ficar inquietos. Lembra que Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, Paulo ficou incomodado, inquieto. Ele não tinha nada a ver com nada, ele estava passando pela cidade. Porque quando ele viu tantos deuses, tanto pecado, eu não sei porque as pessoas veem o pecado na televisão, por aí fica calado, acha que é aquilo mesmo, ainda até acompanha a novela e diz que e fica conversando de novela com os outros. É preciso que você se inquiete. Paulo chegou na cidade, estava passando pela cidade, capital da Grécia, a cidade dos filósofos, dos grandes filósofos da humanidade, e Paulo se inquietou e começou no meio da rua a falar
falar sobre Jesus, sobre a salvação, e as pessoas começaram a juntar. Falando, você é um paroleiro, quem é você? Ele disse, eu quero é pregar. Arrumar o auditório da cidade, o anfiteatro da cidade. E Paulo falou, se Paulo ficasse calado, ele não tinha aquela oportunidade. Você precisa estar inquieto com o pecado que nos rodeia, meus irmãos. Precisamos estar inquietos com o pecado. Perturbado com esse pecado, a gente vai ter que profetizar contra ele, vai ter que enfrentar. Se tiver que enfrentar algum desafio, ser fiel até a morte da tia coroa da vida. A gente não pode parar, ficar indiferente, porque nossa geração vai passar, nós vamos partir para a glória, e nós não fizemos o nosso papel, não fizemos a obra que o Senhor mandou a gente fazer. Eu quero que você seja despertado hoje. Se meu povo que chama pelo nome se humilhar, é hora de humilhar, crer, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos nossos próprios pecados, e o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai mudar a cara deste país através da igreja, não através dos políticos, que a cara deles serão sempre as mesmas. Mas uma igreja viva e poderosa pode mudar a história de uma nação, a história de uma cidade. Deus abençoe você. Primeira mensagem, nós estaremos sempre semanalmente falando com você. Eu quero que você seja muito abençoado, que a graça do Senhor esteja na tua vida, na tua família, que você se desperte para ser um crente autêntico, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio de coragem, cheio de fé. Um grande abraço, Deus abençoe você.